Fala galera, beleza? Vídeo novo aí no nosso canal, confere a sua inscrição, sempre falo isso daí. E já deixa o seu like, vai lá. Muito bem galera, estamos no meio aí da Copa do Mundo e eu queria fazer uma pergunta que talvez você vai achar estranha. Eu tô gravando esse vídeo exatamente 15 para as 5 da tarde, horário de Brasília. O dia é 28 de junho, é um domingo à tarde. E qual a relação da Copa do Mundo com a Venezuela? 4 dias atrás, o Brasil jogou com a Escócia, o último jogo da fase de grupos, e bem no começo do jogo aconteceu lá na Venezuela um duplo terremoto, uma tragédia, uma coisa terrível. Inclusive, foi sentido no norte do Brasil, né? Muitos brasileiros que estavam começando a assistir o jogo da seleção em Manaus, Belém, Macapá, sentiram, né, nos edifícios. Temos imagens que circularam nas redes sociais, lustres tremendo, enfim. Claro que ali acabou a graça do pessoal, né? Por uma razão muito simples, né? A realidade, sempre que ela se impõe, ela acaba com as nossas ilusões momentâneas. Mas qual a relação da Copa do Mundo com essa situação na Venezuela? Bom, eu não me lembro de acontecer um terremoto enquanto acontecia uma Copa do Mundo, né? Claro, a Copa do Mundo não é disputada na Venezuela e a seleção venezuelana também não está jogando o Mundial, então, teoricamente, não temos relação. Mas eu queria conversar com você sobre algumas coisas para que você perceba como que algumas situações nos aproximam. A Copa do Mundo é um momento de muita alegria, pelo menos para algumas nações que participam. Claro que as Olimpíadas, mais nações participam e são todos os esportes praticamente. No caso da Copa do Mundo é só o futebol. E para países como o Brasil, que tem tradição, é um momento diferente. Um momento que o pessoal se une. A gente para de brigar por política e outras coisas. E isso é um aspecto interessante. Eu não vou falar de coisas negativas, como o fanatismo, né? A idolatria da parte de alguns, talvez o excesso de competição. Alguns podem até brigar por causa disso, coisas que não são legais, né? Mas a Copa do Mundo, ela é mais do que entretenimento. É algo transcendente, porque cria uma atmosfera em comum. Todo mundo repara em como as torcidas se organizam, fazem comemorações. Nessa Copa em especial, a coreografia dos vikings noruegueses tem chamado muita atenção. Muita atenção. Somos motivados a torcer pelos países menores, né? Seleções mais fracas, e todo mundo vibrando ali com o Cabo Verde, por exemplo, né? Vocês têm uma missão aí contra a Argentina, beleza? Contamos com vocês. Ou seja, isso cria uma atmosfera de união. É diferente. E isso deve nos fazer lembrar da graça de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou exatamente para vivermos em união. E quando nós temos um evento como esse, a Copa do Mundo, parece que isso desperta em nós um desejo de ter mais comunhão uns com os outros, de termos mais união. Claro que o pecado estragou tudo e o ser humano vive dividido, distante de Deus e distante uns dos outros também. E aliás, a Copa do Mundo, ela consegue capturar os nossos anseios mais profundos, exatamente de felicidade e de união entre os povos. É uma coisa diferente. Claro, não estou aqui falando das coisas negativas, né? A idolatria, o fanatismo, aquela competição acirrada, briga muitas vezes, enfim, pessoas que passam do ponto, né?
Eu estou querendo me concentrar nessa questão da união. Olha como é legal aqui no Brasil, ninguém brigando por política, pelo menos por um mês. É esse sentimento de querer viver em união, de ter comunhão com os outros, que nos faz lembrar de que temos uma origem. Deus colocou isso no coração humano. Nós ansiamos por comunhão com o nosso Criador e uns com os outros também. Interessante que a Copa do Mundo foi idealizada por um cristão, Jules Rimet, um advogado e dirigente esportivo francês. Ele foi o idealizador e o fundador da Copa do Mundo da FIFA, esse campeonato de futebol entre seleções do mundo todo. Ele acreditava que o esporte tinha o poder de unir os povos e superar conflitos mundiais. Claro, ele presenciou conflitos mundiais terríveis, não é? Ele organizou a primeira Copa em 1930 no Uruguai. Ele acreditava que o esporte tinha o poder de unir as nações. Claro que, pela Bíblia, nós sabemos que apenas Cristo é o príncipe da paz. E existe uma promessa nas Escrituras de que um dia Deus fará novo céu e nova terra. E eu quero ler esse texto com você nesse momento. O apóstolo João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele fala que viu um novo céu e uma nova terra. E no versículo 3, diz que ouviu então grande voz. O apóstolo ouviu uma voz que vinha do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Jules Rimet acreditava que a Copa do Mundo de futebol poderia ajudar as nações a superarem conflitos políticos, a terem união. Sabemos que, infelizmente, essa não é a realidade. Mas e essa tragédia na Venezuela? Qual a relação? Se a Copa do Mundo pode despertar em nós essa vontade de termos união, de torcer juntos, de querer superar essas diferenças culturais, o que está acontecendo na Venezuela também revela um outro lado, um outro aspecto da humanidade que também nos faz pensar na graça de Deus e também confirma que somos criaturas de Deus, porque somos humanos quando sentimos o sofrimento do nosso próximo. É emocionante perceber como que muitas nações estão se mobilizando e enviando ajuda humanitária. Não apenas o Brasil, mas praticamente todos os países da América do Sul, México, Estados Unidos, muitos países da Europa, mandando bombeiros, pessoas que são especialistas em resgate nessas circunstâncias de terremotos, pessoas de vários lugares, deixando suas casas, suas famílias, o conforto da sua vida para servir o próximo, servir os irmãos venezuelanos. Quando nós vemos coisas tão tristes assim, às vezes a gente não quer nem ficar comemorando coisas que realmente não são tão importantes. Um jogo de futebol na Copa do Mundo é legal, principalmente quando o Brasil ganha, lógico. Mas quando a gente percebe que os nossos irmãos venezuelanos estão sofrendo dessa forma, a gente fica até meio sem jeito, né, de querer se alegrar com essas coisas. Eu queria dizer para você que essa nova terra que João viu é o lugar onde todas as nações serão uma só. No futuro, seremos um povo só. Deus irá fazer um novo céu e nova terra. O mundo de pecado, como você e eu conhecemos, é como os escombros de um terremoto. Nós estamos presos nessa atmosfera de pecado, mas Deus prometeu que virá nos resgatar. Oremos pelos nossos irmãos venezuelanos. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Muitas pessoas ali talvez não o conheçam pessoalmente. Talvez ouviram falar de Jesus, mas nunca aceitaram. Pessoas que são fiéis a Deus podem estar sofrendo também, porque neste mundo de pecado, todos podem sofrer. A história de Jó, na Bíblia, mostra isso aí. Quem faz o mal não é Deus, é o inimigo dele. E Deus permite muitas coisas para testar a nossa fé e, claro, não temos respostas para tudo. Mas mesmo em uma cena tão catastrófica e trágica, Deus ainda mostra alguns sinais de sua misericórdia. Oremos por essas pessoas.
e lembremos que temos uma origem, algo em comum que nos conecta. A graça de Deus, seu amor em nós. Por isso que nos alegramos, como na Copa do Mundo. Queremos torcer juntos. Mas também sentimos empatia pelo próximo quando vemos sofrimentos dessa magnitude, como acontece agora na Venezuela, como aconteceu 2 anos atrás aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com aquelas enchentes, como as pessoas se mobilizaram. Nós temos algumas coisas boas em nós. O pecado não destruiu tudo. Temos algumas evidências de que de fato fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você, até o próximo vídeo e oremos pelos nossos irmãos venezuelanos.